Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar com uma notícia para ti que poderá significar mais de 100 euros extra por mês nos próximos 2 meses. Isto porque as descidas nas tabelas de IRS terão um efeito retroativo desde janeiro e, portanto, vamos ter uma retenção na fonte excepcionalmente baixa em agosto e setembro. Ou seja, na prática, isto significa o seguinte: os salários até 1.136 euros estarão livres de impostos e para ordenados de 1.300 euros a retenção passará de 136 euros para apenas 3 euros. E, por exemplo, para salários de 2.000 euros a retenção passará de 326 para apenas 22 euros. Por outro lado, temos uma notícia menos boa relativamente às dívidas das famílias, visto que se registou o maior nível de endividamento desde dezembro de 2011, o que é bastante preocupante, tendo em conta que estamos em períodos de incertezas económicas. Nos mercados internacionais, assistimos ao regresso do fenómeno das meme stocks, com os investidores do Reddit a voltarem-se a unir para comprar ações de empresas que têm uma grande quantidade de posições em short. A ação mais impactada por esta onda foi a Open, que em apenas um mês valorizou mais de 300%, apesar de já ter descido cerca de 20% desde o pico. E outro exemplo deste claro fenómeno são as ações da GoPro, que dispararam mais de 70% no mês, tendo também já descido desde o maior pico. Passando agora às notícias nos mercados acionistas, a Netflix apresentou os seus resultados. Este foi do segundo trimestre deste ano, em que as receitas cresceram 16% face ao ano anterior e ainda subiu as suas previsões para o resto do ano. E o lucro da TSMC no segundo trimestre disparou quase 61%, com a procura por chips de inteligência artificial a manter-se forte, o que levou as ações a valorizarem cerca de 4%. Além disso, a TSMC tornou-se a primeira empresa asiática a atingir uma valorização de $1 bilhão, ou 1 trillion, como os americanos dizem. Isto também é ótimo para a minha série dos mercados emergentes, que caso não acompanhes esta série podes acompanhar no primeiro plano do Patreon, em que a mesma já vai com uma rentabilidade não realizada percentual de 33,85% e eu acredito que ainda poderá valorizar mais. Por outro lado, a IBM caiu 6% depois de ter falhado nas receitas de software, apesar de ter anunciado resultados acima das expectativas e ainda ter subido as previsões para o resto do ano. Esta ação também tem na minha série de dividendos. O facto das ações terem caído, apesar da empresa ter anunciado resultados positivos, mostra o quão elevadas estão as expectativas dos investidores neste momento em que os mercados estão em alta. A Alphabet, empresa mãe da Google, também apresentou os resultados trimestrais, mostrando uma subida de 14% nas suas receitas, face aos 10,9% que eram previstos pelos analistas, o que já levou a uma subida de 3% nas ações. E as receitas da Philip Morris cresceram 6,5% neste primeiro semestre, mostrando a resiliência da tabaqueira, apesar das crescentes restrições ao tabaco. No setor das bebidas, a Coca-Cola apresentou resultados acima do que era esperado, principalmente devido à procura forte na Europa que equilibrou os restantes países. Contudo, as ações subiram apenas cerca de 1% com estes resultados. Já a Pepsi viu uma subida de 6% depois de ter superado as expectativas e ainda subiu as suas previsões para o resto de 2025, que é uma das ações que eu adquiri no mês passado na minha série de dividendos. Passando ao setor automóvel, este tem sido um dos setores mais impactados pelas tarifas e isso refletiu-se nos resultados das grandes empresas. A começar pela Tesla, que apresentou resultados negativos, com uma descida de 16% nas receitas de automóveis e que atribui principalmente ao efeito das tarifas e ao fim dos subsídios dados pelo governo para a compra de veículos elétricos. A General Motors viu as ações caírem 8% depois da empresa registrar um impacto de 1,1 mil milhões de dólares devido às tarifas. E a Stellantis perdeu 2,3 mil milhões de euros no total desde o primeiro semestre, devido às tarifas, mas também devido às reestruturações internas. E a Bosch, que é uma fornecedora de muitas empresas automóveis, vai cortar 1.100 postos de trabalho numa fábrica na Alemanha devido à quebra nas vendas. Contudo, tivemos um acordo comercial entre Washington e Tóquio que reduz as tarifas comerciais para 15% e ainda compromete o Japão a investir 550 mil milhões de dólares nos Estados Unidos. Esta notícia animou as bolsas e principalmente as empresas automóveis japonesas. Exemplo disso foram as ações da Mazda e Toyota, que dispararam mais de 14%, e com algumas marcas europeias também em alta, beneficiando do acordo comercial entre os Estados Unidos e Japão. Além disso, os Estados Unidos e a União Europeia também estão próximos de chegar a acordo com tarifas a 15%, o que muito provavelmente irá aumentar bastante o mercado de ações. Este acordo pode ser muito vantajoso para a União Europeia, visto que não se pode dar ao luxo de criar novos riscos inflacionários. E também partilho que a inflação da zona euro subiu dos 1,9% para 2% em junho. No campo da geopolítica, Trump quer alternativas à SpaceX em projeto antimísseis, refletindo os recentes desentendimentos entre Trump e Musk. Já a União Europeia propôs um orçamento recorde com a ajuda à Ucrânia e reforço da defesa, colocando assim a geopolítica no topo das suas prioridades.
E isto poderá abrir oportunidades de investimento, visto que irá significar uma maior produção para as empresas militares já estabelecidas e ainda a criação de mais startups no setor militar. No setor das criptomoedas valorizaram bastante, só nos últimos dias é que desvalorizaram na generalidade devido às ameaças de Trump de subir as tarifas se os países não colaborarem nas negociações. O banco JP Morgan quer oferecer empréstimos garantidos por criptomoedas em 2026, o que é um grande desenvolvimento para a aceitação destes ativos digitais. A MicroStrategy e a GameSquare anunciaram novas compras de Bitcoin e Ethereum, reforçando as suas posições, que já são significativas. E uma estatística interessante revela que a Bitcoin criou 88 novos milionários por dia desde o arranque do ano, o que é bastante extraordinário, mas evidencia também uma grande volatilidade da moeda. Por último, deixo uma atualização rápida do índice de altcoins, que recuou ligeiramente depois de ter atingido um valor perto dos 60, mas continuando a marcar um período de confiança nas moedas alternativas à Bitcoin. Agora, passando novamente ao mercado acionista, o índice de Buffett ultrapassou os 210%, atingindo novos máximos históricos e marcando um grande período de sobrevalorização dos mercados. E quanto ao índice do medo e da ganância, continuamos numa altura de ganância extrema, refletindo exatamente estas recentes subidas nos mercados. A probabilidade de recessão nos Estados Unidos voltou a descer, estando agora abaixo dos 20%. Quanto à probabilidade de haver cortes nas taxas de juros da Fed, é verdade que pode haver uma maior probabilidade, mas apenas na reunião a 17 de setembro. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings a sair na próxima semana. A começar pela Visa, Spotify e AstraZeneca no dia 29, depois teremos 2 dias em grande com Microsoft e a Meta a lançarem os resultados na quarta e depois de seguida será Apple e Amazon na quinta-feira. Passando agora a Portugal. Começamos pelos destaques nas empresas, em que os resultados da Galp animaram os jornalistas, com o BPI a ver potencial de valorização de 22%. Por outro lado, o resultado líquido da empresa espanhola Iberdrola até junho caiu 13% e os lucros da NOS caíram 21% até junho, o que a empresa justifica com efeitos extraordinários que sem os quais o resultado líquido teria crescido 18%. Quanto a outros destaques, os pagamentos com cartões colocam Portugal no segundo lugar na Europa, com 78,6% das transações a serem feitas com recurso a cartões. Por fim, há muitas empresas em Portugal a fecharem portas, um aumento de 9% no primeiro semestre, com um total de 1.100 empresas a declararem insolvências. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e se acham que neste momento o mercado está muito sobrevalorizado, tal como o índice de Buffett indica. Eu realmente espero que o vídeo tenha sido útil. Se for, não te esqueças de colocar gosto para apoiar e até uma próxima.